A Bom Thaís, dia. oi. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu dia. Já lavou a louça da pia, tem que governar sobre o seu dia. Tô de olho. Vamos orar para o nosso devocional? Senhor nosso Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui reunidos, Senhor, na sua santa e preciosa presença para te honrar, para te agradecer e te glorificar. Que o Senhor possa tomar o seu lugar de honra nesse estudo, Pai, repreendendo todo mal, repreendendo todo impedimento, toda barreira, Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha boca como instrumento da Tua vontade, Pai. Que não saia nada de mim, Senhor, mas tudo de Ti. Que pessoas possam ser alcançadas através dessa live. E Amém. Elas estão sendo alcançadas para a honra e glória do Seu nome, Senhor. E que o Senhor possa restaurar corações, espíritos, mentes que estejam perdidas, que estejam sedentas do Teu amor. Pai, oro também pelo meu amigo, Senhor, nosso amigo Giovanni e a esposa dele, Priscila. E na data de ontem, o Senhor sabe o que aconteceu, Pai. Perder 2 filhos de uma só vez, Senhor, 2 bebês. O Senhor sabe de todas as coisas. A tristeza veio no nosso coração, Pai. Imagina como deve estar o deles. Que o Senhor possa ir ao encontro deles, Senhor. E preencher com todo o seu amor, que eles possam ser confortados através do Teu amor, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estiverem acompanhando esse devocional, que o Senhor possa trazer luz, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer direção para todos aqueles que acompanham. Em nome de Jesus, amém. A obra-prima de Deus. Esse texto sagrado está em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Esse texto fala da obra-prima de Deus e revela o momento especial que Deus formou o homem do pó da terra, soprando em suas narinas o fôlego da vida. O homem, ele é a obra-prima de Deus. Ele não é produto da evolução. Ele não veio dos macacos. Até porque se ele tivesse vindo dos macacos, né, se fosse uma evolução dos macacos, até hoje os macacos se tornariam homens, né? Eu sempre questionei isso também na escola, mas como é que antes vinha do macaco e agora o macaco não se transforma em homem? É simples, né? Só pensar. Então, o homem ele não é um produto da evolução. Ele é a coroa da criação divina. E ele foi formado para a glória de Deus. Formado do pó da terra, para que nós possamos nos lembrar todos os dias que nós somos pó. Do pó viemos e do pó iremos. E que o poder de Deus e que Deus é soberano nas nossas vidas. Que nós não somos nada diante de Deus. Deus, nós somos nada no sentido não de significar algo para Deus, porque nós valemos muito para Deus. Mas de que nós não somos nada no sentido de nos colocarmos numa posição de humildade, de nos prostrar diante do Criador, para a gente sempre saber que Ele é o nosso Criador, que foi Ele quem nos fez. Deus escolheu o pó da terra como uma matéria-prima para formar o homem.
Sendo feito do pó da terra, o homem não tem do que se gloriar. Tudo que ele conquista na vida não é para ele se gloriar, não é para ele menosprezar ninguém, não é para ele humilhar ninguém, não é para ele se achar melhor que ninguém, não é para ele ser soberbo. Você foi feito do pó da terra para que você possa glorificar o nome de Deus em tudo. Sendo o pó da terra, o homem ele não tem com que se gloriar, a não ser no Senhor que o criou. Isso também está em Jeremias 9, versículos 23 e 24. Em Gênesis 18, versículo 27, Abraão, o nosso pai na fé, ele foi o primeiro homem a reconhecer que é pó e cinza, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Veja que Abraão, ele sempre se colocava nessa posição de humildade, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é o Criador, e tendo a simplicidade e a humildade. Por isso que as bênçãos de Deus alcançou todas as gerações de Abraão, porque ele era obediente. Teve o percalço com a esposa de ter falta de paciência, vamos dizer assim, mas em toda a trajetória de Abraão, na verdade ele quis agradar a esposa dele, né? Se envolvendo com Agar, antes que a promessa de Deus se cumprisse. E aí essa briga de família ela dura até hoje, né? Porque toda a descendência de Agar é um povo rebelde. Então, voltamos à vantagem de ser formado por Deus, do pó da terra. É que o Senhor, Ele conhece toda a nossa estrutura. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe exatamente os nossos problemas, as nossas estruturas, aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Então, em todos os momentos da vida, uma vez que você perde a sua simplicidade, uma vez que você perde essa consciência de que você, diante de Deus, você não é mais do que Deus, né? Você lembra que você foi feito do pó da terra e que Deus conhece a sua estrutura. Lá em Salmos também diz isso, no Salmo 103, versículo 14. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. E por isso pode compadecer-nos assim, como um pai que se compadece de seus filhos. Lá no Salmo 113, versículos 7 e 8, o salmista também afirma que Deus levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos e soberbos. A pessoa ela não precisa ter muito para ser soberba e orgulhosa. Tem gente que conquista pouquinha coisa, uma coisa mínima e já se acha melhor que os outros. E já vê um outro que está numa posição inferior, já se acha no direito de humilhar o outro. Mas esses são os que Deus abate. Em Isaías 64, 8, o profeta escreveu dizendo: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Nós fomos feitos pelo nosso Senhor. Deus, Ele não desiste de nós.
primeiro Adão pecou. Veio nosso Senhor Jesus, o Filho do Pai, do Todo-Poderoso, como uma forma de redenção, o segundo Adão, que deu o seu sangue para nos salvar novamente. Foi o sacrifício de Deus pelas nossas vidas. Mesmo o homem tendo sido feito do pó da terra, Deus nos amou de maneira tão absurda, tão plena, tão grande e inexplicável. Ele ama o ser humano. Ele ama o ser humano porque Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E quando alguém diz que você não é isso, é o inimigo usando essa pessoa. Quando ele tenta te desfigurar na sua identidade, fazer com que você pareça aquilo que você não é, que você tenha comportamentos daquilo que não é da sua natureza, é o inimigo agindo para que você se desconstrua da sua identidade diante de Deus, porque tudo que o inimigo quer é ferir a obra-prima de Deus. E ele vai ferir em todos os sentidos. Ele vai ferir na identidade, ele vai ferir na família, na paternidade. Ele vai tentar destruir essa pessoa de todas as maneiras para que ela se distancie de Deus e que ela ouça a voz desse mundo, que é do maligno, ele é do inimigo. Mas no momento que você tomar consciência de que você é a obra-prima de Deus, de que Ele pagou um preço muito alto por você, você vai lembrar desse amor. E esse amor vai preencher todo o seu coração. E você vai saber que teve um sacrifício de sangue muito pesado, que foi a morte do Senhor Jesus, por causa da sua vida, Teve muito sangue derramado para que você pudesse ser salvo hoje. Mesmo o homem tendo sido pó da terra, Deus nos amou de maneira inexplicável. Imensurável. O ser humano. Isso também está escrito em João 3, versículo 16. Que nos confiou um grande tesouro em vasos de barro. Por isso que ele fala que nós somos vasos de barro. Porque a excelência do ser humano vai ser moldada por Deus. Para que a excelência se dê pelo poder que vem de Deus e não de nós. Segundo os estudiosos, existem mais de 300 espécies de barro, né? Entretanto, Deus fez o homem de um barro especial, de modo que o oleiro divino, que é o nosso Senhor, ele possa manuseá-lo quantas vezes for precisa, manuseá-lo muito bem, e refazer novamente o vaso que foi quebrado pelo pecado. Esse vaso que foi quebrado pelo pecado, ele pode ser reconstruído, se tornando um vaso muito mais valioso para Deus. Porque se essa pessoa se arrepende, esse vaso ele é reconstruído, ele se torna um vaso muito valioso, um vaso de honra para Deus. Criando um novo homem, uma nova criatura, da forma que está lá em Efésios 4, versículo 24, criando um novo homem e uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5, versículo 17. Nós não devemos esquecer que nós somos a obra-prima de Deus.
O Senhor pagou um preço muito alto pela nossa vida, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Então, no momento que você diz algo para você, lembre-se que você é a imagem e semelhança de Deus, a obra-prima de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. E você tem condições de caminhar para essa perfeição, tem condições de olhar para si, para você, da forma que Deus nos olha. Por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha se distanciado do Senhor, entenda que Ele pagou um preço alto e que o que Ele mais deseja é você do lado dele, é ter um relacionamento contigo. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.